Depois de uma apresentação de gala do Palmeiras goleando pela Libertadores, toda a atenção do torcedor palestrino volta para o mercado da bola. E digo para vocês, Palmeiras teria reunião marcada por Júlio Enciso. Fica comigo aí porque tá circulando essa história e eu vou trazer para vocês o que tem de mais atualizado sobre o jogador. O fato é o seguinte, o Palmeiras tem sim interesse no jogador. E não é pouco não, é muito interesse. Então segura aí até o final do vídeo que nós vamos conversar sobre isso. Tem jornalista aí muito conhecido falando sobre o assunto e a gente vai repercutir por aqui. E também o Palmeiras tem reforço confirmado para a lateral esquerda. E olha, os torcedores do Rangers estão agradecendo ao Palmeiras por ter feito essa negociação e tirado o lateral esquerdo Jefité de lá para jogar aqui no Verdão, hein? Rapaz, que negócio! Vou trazer para vocês a fala também do André Galvão pela Rádio Transamérica, vou repercutir com vocês aqui e aí vocês é que vão manifestar a opinião de vocês. E também não podemos deixar de falar da saída do Marcos Rocha. Parece que o negócio se concretizou, palestrino, e é claro que a gente precisa falar sobre esse lateral que foi muito vencedor com a camisa do Palmeiras. Verifica a sua inscrição e se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, o seu like é muito importante, não esquece do joinha e você que assiste pelo celular tem aquela funçãozinha hypar, porque você ajuda muito o nosso canal quando você faz isso. Lembrando também, primeiro comentário fixo tem link da Amazon com os melhores e mais diversos produtos da Sociedade Esportiva Palmeiras, que eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá bom? Link tá sempre aí na descrição também e no primeiro comentário fixo. Vamos falar de Palmeiras nessa segunda edição de sexta-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo. Vamos lá, palestrino. Começo o vídeo dessa edição da tarde falando para vocês que o Grêmio acertou a contratação do lateral direito Marcos Rocha do Palmeiras. O jogador de 36 anos está próximo de ser anunciado pelo clube gaúcho e deve se despedir nessa sexta-feira ainda, ou até mesmo, quem sabe, o mais tardar no sábado dos seus companheiros no Palmeiras. A confirmação deve acontecer nas próximas horas ou, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, quando você está assistindo, já deve ter saído essa confirmação oficial pelo Grêmio. O contrato é até o final de 2026 pelo jogador. A informação do acerto foi amplamente divulgada por vários jornalistas, principalmente por Chico Garcia, conhecido por ser gremista e trabalhar na TV Bandeirantes, principalmente aí com comentários no Jogo Aberto. O lateral direito estava desde 2018, vale a gente destacar isso, no Palmeiras, e é um dos jogadores com mais títulos na história do Alviverde, gente. Com 12 taças conquistadas, 2 Comebol Libertadores, 3 campeonatos brasileiros, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, entre outros campeonatos paulistas e títulos individuais que ele recebeu vestindo a camisa mais pesada do continente. Então, não é qualquer jogador que faz o que o Marcos Rocha fez pelo Palmeiras em toda a sua trajetória. Que fique aqui os créditos, os parabéns, para mim, sai pela porta da frente do Palmeiras. Nada contra o Marcos Rocha, a gente criticou aqui no canal, é verdade, ciclos se encerram, nós acreditamos, eu principalmente, que o ciclo dele se encerrou no Palmeiras, mas isso não apaga o que o jogador fez, sua história magnífica aqui pelo nosso Palmeiras. Tem gente que me chama de ingrato, eu não sou ingrato, eu lembro de tudo o que aconteceu, só que eu constato fatos, cara, e ultimamente o Marcos Rocha não vinha entregando muito com a camisa do Verdão. Repito, não apaga toda a história linda que esse cara construiu com a camisa do Palmeiras na lateral direita. São 346 jogos pelo Palmeiras, com 9 gols anotados e 40 assistências. Ele hoje era um dos poucos nomes do elenco palmeirense que já estavam na academia de futebol quando o professor Abel Ferreira foi contratado. Então, com a saída do Marcos Rocha, perdemos 2 laterais que fizeram história, né? O Mike foi para o Santos e o Marcos Rocha será anunciado pelo Grêmio. Palavras aí, confirmação do Chico Garcia, que sabe muita coisa da imprensa sulista. Pode confiar, Marcos Rocha será jogador do Grêmio. Quero saber a opinião de vocês, uso o espaço para comentários. Quero saber o que vocês acham, né? Se vocês ainda acham que ele ainda tinha lenha para queimar no Palmeiras ou se vocês acham
que o ciclo dele deve se encerrar por aqui, né? E ele deve terminar sua carreira em outro clube. Posta aqui nos comentários. De minha parte, Marcos Rocha, cara, toda a sorte do mundo para você nesse seu final de carreira. Espero que você jogue muito bem, tenha boas atuações e ajude muito o clube do Grêmio. Só não vai querer se crescer pra cima de nós quando vier jogar contra o Palmeiras, né? Pelo amor de Deus. E seguindo aqui, Palestrino, falando de mercado da bola, vamos falar de acerto no Palmeiras, hein? Tem novo reforço chegando nas arenas alviverdes. O Verdão chegou a um acordo com o clube do Rangers, lá da Escócia, para contratar o lateral esquerdo Jefité. Esse mesmo que está na sua tela, ex-Fluminense. O lateral também aceitou os termos oferecidos pelo Palmeiras, restando agora apenas a realização dos exames médicos e ajustes burocráticos para oficializar a chegada do lateral esquerdo de 21 anos. A informação já está rodando por vários portais, no Globo Esporte já tem essa confirmação, mas se não me falha a memória, quem soltou essa história primeiro foi o Gustavo Soler, hoje na Rádio Transamérica, mas também já tem o seu histórico, seu currículo feito na Rádio Bandeirantes. Eu aqui, né, um humilde torcedor, não tive acesso aos valores envolvidos nessa contratação. O que eu posso falar para vocês é que o Jefité será reserva do Piquerez, já que o Vanderlan foi negociado e vendido para o Red Bull Bragantino. Lá no Rangers, o jogador fez 52 partidas, Palestrino, tem 1 gol e 4 assistências na temporada 24-25. E nessa temporada que já se iniciou 25-26, já realizou 3 partidas pelo clube escocês. Em maio deste ano, foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato escocês, com o Rangers como vice-campeão nacional, atrás apenas do Celtic, né? Lá na Escócia, os dois clubes grandes que tem lá é o Celtic e o Rangers, deixando aqui evidente para vocês. E o que tá me deixando com a pulga atrás da orelha, vou compartilhar com vocês aqui a fala do André Galvão, hoje companheiro do Gustavo Soler lá na Rádio Transamérica, e ele comentou, cara, que os torcedores do Rangers estão agradecendo o Palmeiras por tirar o jogador Jefité de lá, tá? Então, cara, quando a torcida começa a agradecer a saída de um jogador, ou os caras são muito ingratos, ou tem coisa acontecendo aí que não agradava os torcedores, ele atuando por lá, tá? Então, vamos ver aqui o que o André Galvão tem a nos dizer sobre essa história e depois a gente volta e comenta um pouco em cima também. Quero saber a opinião de vocês sobre isso aqui, ó. Ó, escuta aí, Palestrino. Tá um negócio, cara. Sim. Essa informação aí trazida pelo Soler, importante, né, da concretização da contratação do Jefité pelo Palmeiras. Se você olhar nas redes sociais, saiu a notícia, tem um monte de torcedor do Glasgow Rangers tirando sarro do Palmeiras pela contratação. Por quê? Eu nunca tinha imaginado isso, cara. Mas por quê? Os caras estão falando assim, por exemplo, saiu a contratação, aí tem lá um comentário, Rangers fans loves Palmeiras, né? Tipo, os fãs do Rangers amam o Palmeiras. Aí tem outro lá, thank you Palmeiras, né? Agradecendo o Palmeiras pela contratação do rapaz. Tem um outro que falou que é The New Bob Carlos, tirando sarro que o Jefité é o novo Roberto Carlos, né? Então tá assim, cara. Tá assim. Ué, então lá ele tava avacaiado, a própria torcida, tipo assim, a gente leva ele pro aeroporto, é isso? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Tinha um comentário de um cara falando assim, não, Palmeiras fans, you sign the best left back. Tipo assim, igual tem torcedor aqui no Brasil que faz isso, né? Mas você traduz isso que você falou, the last F-backs, o que é que você falou aí? Não. Fãs do Palmeiras, vocês contrataram o melhor lateral esquerdo que existe. Ah, tem um que falou que é o próximo lateral esquerdo do Brasil na Copa do Mundo. Vocês que acabaram de contratar, tal. É uma coisa assim que tem muito torcedor aqui no Brasil que faz isso. Bom, tá aí a fala do André Galvão comentando na Rádio Transamérica a respeito do sarro que a torcida do Rangers tá tirando com o Palmeiras, essa ironia que rolou nas redes sociais, agradecendo o Palmeiras por efetivar a contratação e tirar o Jefité, lateral esquerdo, de lá. Eu não vou chegar aqui pra vocês e falar que o cara não presta, que o cara é bagre. Eu não faço isso, vocês sabem. Quem me acompanha há muito tempo aqui sabe como é que a banda toca no canal. Eu critico, sou corneteiro? Lógico que sou. Todo palmeirense é corneteiro.
Só que eu me restringo muito a cornetar jogadores antes deles chegarem por aqui e jogar. Eu não conheço o Jefité, ele atuou lá pelo campeonato escocês, mas eu não vi nenhum jogo do cara. Então eu não vou criticar o cara. Porém, quando a torcida dos caras vem com esse tipo de ironia, é porque o jogador não agradava por lá. Isso não quer dizer que ele jogando pelo Palmeiras, ele também não vai agradar. Tem jogador que funciona em algumas equipes e em outras equipes não. Vamos torcer para que o Jefité chegue aqui e atue muito bem com a camisa do Palmeiras. Pelo menos essa é a minha torcida pelo jogador. Eu tô aqui torcendo pelo bem dele, cara, para que ele jogue muito bem pelo Palmeiras. Sabe por quê? Porque ele jogando bem, ele ajuda a Sociedade Esportiva Palmeiras e alegra a nossa torcida e ó, traz mais cacifo para o clube. O jogador tem 21 anos, jogador jovem aí, ainda tem tempo para se criar. Mas verdade seja dita, não volto atrás no que eu disse. É mais uma aposta daquelas que o Palmeiras gosta de fazer. Saiu o Vanderlan, chega o Jefité. Será que o Vanderlan era tão pior que o Jefité assim? Ou será que o Jefité é tão melhor que o Vanderlan assim? Isso só o futuro dirá. Eu aqui sigo na torcida, seja muito bem-vindo o Jefité. O Palmeiras deve anunciar isso aí nos próximos dias. Confio demais na palavra do Gustavo Soler, que está na Rádio Transamérica, e também a informação que eu trouxe para vocês aqui tem embasamento também do Globo Esporte, tá bom? Posta nos comentários, quero saber o que vocês acham do novo reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras. E pra gente finalizar essa segunda edição do seu canal Notícias Meu Verdão, dessa sexta-feira, nós vamos falar de novo de Julio. As pessoas não gostam que chame ele de Júlio, as pessoas gostam que chame ele de Julio. Julio Enciso é o novo jogador dos scouts que o Palmeiras levantou aí pra cima, e Dona Leila Pereira e Abel Ferreira aprovam a chegada do jogador. E tem muita gente dizendo que já tem até reunião marcada. Se liga aí, Palestrino, olha só, o grande nome do momento, olha só o que o jornalista cravou, tá? Para se tornar o reforço do Palmeiras nessa janela de transferências, é o meia atacante que está na sua tela. Julio Enciso tem ampla participação na seleção paraguaia. De acordo com informações de bastidores expostas pelo Paulo Vinícius Coelho, mais conhecido como PVC, colunista do UOL Sports, o nome do jogador é um consenso, tanto dentro da comissão técnica quanto da diretoria do Palmeiras. As informações, palestrinos, reveladas pelo Paulo Vinícius Coelho dão conta de que nos bastidores, tanto o técnico Abel Ferreira quanto a presidente Leila Pereira estão animados, empolgados e já aprovaram a contratação de Julio Enciso. Ainda seguindo a apuração do PVC, foi exposto até os possíveis valores para o negócio ser fechado. De acordo com o Paulo Vinícius Coelho, as cifras do negócio podem ser bem altas. Cara, que loucura! Segundo o jornalista, as negociações devem se estender, mas o negócio pode ser concretizado em valores na casa de 15 milhões de euros, o que hoje dá 95 milhões, você convertendo para o nosso real. Quero lembrar aqui o que a gente trouxe no vídeo de ontem, da quinta-feira. Infelizmente o YouTube não entregou muito esse vídeo, poucas pessoas viram o que eu trouxe lá, então eu repito. Jogador aqui, gente, está se recuperando de lesão. Tem 3 meses aí de recuperação. Ele já iniciou isso daí. E a prévia, pelo menos pelo que eu andei escutando aí pelos caras que eu confio no jornalismo brasileiro, é para que esse cara volte a jogar aí com intensidade somente na segunda quinzena de outubro. Eu acho uma insanidade o Palmeiras pagar 15 milhões de euros, pelo que foi falado pelo PVC, por um jogador que está no departamento médico, gente. Nem atuando lá pelo Brighton ele está. E também teve uma passagem aí pelo Ipswich Town aí na temporada passada que não chamou nenhuma atenção, pelo menos na minha opinião, tá bom? Olha só os números dele. Ele fez 29 jogos na última temporada, só anotou 3 gols e deu 4 assistências. Para mim, são números comuns de jogador que para mim não vale 15 milhões de euros, ainda mais machucado. Eu acho isso. Quero saber a opinião de vocês. Faço a pergunta também. Julio Enciso, desculpa, tem gente que me corrigiu aqui nos comentários uma vez. Julio Enciso, ele é esse jogador tão fora da curva assim pro Palmeiras pagar 15 milhões de euros, conforme falado pelo PVC, ainda para trazer machucado? Vale a pena mesmo o Palmeiras
fazer esse tipo de contratação? Eu tenho minhas dúvidas. Tomara, caso o Palmeiras efetive essa contratação, tomara que ele chegue, cale em minha boca e jogue muita bola por aqui. Eu lembro de uma partida que ele fez contra a seleção brasileira, falei no vídeo passado, repito aqui, que de fato ele jogou muito contra a seleção amarelinha, tá? Mas um jogo só não faz verão, né, gente? Lá no campeonato inglês, ele não tá com números que convençam, pelo menos a minha pessoa, a pagar 15 milhões de euros. Mas não sou eu que contrato. Quem contrata é a dona Leila, Anderson Barros, e quem dá aprovação é o Abel Ferreira. Então, eles aprovaram aí uma possível investida no Júlio em si. No Julio em si. Tem que ser Julio, com R, a pronúncia desse jogador paraguaio. Tá? Tem muita gente aí na internet, deixando muito claro aqui pra vocês, tá? Especulando que já tem até reunião marcada com o Brighton para o Palmeiras efetuar de fato a proposta na mesa. O tal do Leonardo Holanda, se não me falha a memória, o nome dele é assim, já tem aí o aval da Leila para efetuar essa contratação. Isso são informações aí da boca pequena dos Twitter da vida, tá? Se apegue ao que o Paulo Vinícius Coelho disse, de que de fato o jogador é muito bem visto pela comissão técnica, já tem aprovação da Leila, e aí tem essa história rolando aí de que já tem uma possível reunião marcada aí com o Brighton nos próximos dias para efetivar esse negócio. Eu acho uma loucura. Com 15 milhões de euros você consegue ir lá buscar o Wendel, que está na Rússia, para ser o substituto do Richard Rios. O Palmeiras está insistindo no Julio Enciso. Eu, sinceramente, já manifestei aqui o que eu acho, quero saber a opinião de vocês. Posta aqui nos comentários. O fato é que o jogador pode sim, cara. Essa história do Julio Enciso tá mais quente do que até eu mesmo imaginava, tá? Ele pode chegar e quem sabe aí na próxima semana o Palmeiras já fazer uma surpresa e anunciar que ele vai ser jogador do Verdão. Vamos aguardar as próximas informações. Qualquer coisa você acompanha aqui no canal Notícias Meu Verdão. Desta forma eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal, tá bom? Tô tentando aqui mexer na iluminação, vocês podem perceber que tem umas sombras aí, peço desculpa pra vocês. Também peço perdão pela minha voz, cara. Tô me recuperando aqui de uma gripe chata pra um dedéu, tá? Então peço perdão se minha voz falhou durante o vídeo. Te agradeço demais a sua audiência. Verifica, Palestrino, sua inscrição no canal. O seu like também ele é muito importante. E também clica no botãozinho aí do hypar, você ajuda muito o nosso canal por aqui quando você interage com o nosso conteúdo. Vou indo nessa, que o Papai do Céu deu um excelente término de sexta-feira a todos vocês, abençoada. A gente se vê em um próximo vídeo e avante palestra.